Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre Premonição 6. Se você já me segue aqui no YouTube há muito tempo, se você me segue nas redes sociais, você já sabe que uma das minhas franquias de terror favorita é Premonição. O que dizer? Entendeu? O que dizer de uma das melhores franquias de terror que a gente tem de todos os tempos? Premonição 5 saiu em 2011, foi o último filme da saga, né, Premonição. Ele trouxe um encerramento muito foda pra franquia, porque eu acho que, primeiro, o filme é ótimo, é um dos melhores, é um dos meus favoritos também, mas ele tem uma reviravolta ali no final que simplesmente amarra muitas coisas no universo de Premonição e, apesar de ficar triste e querer mais filmes de Premonição, aquele pra mim era um final perfeito, né? Tipo, eu acho que foi, se olhar os 5 Premonições, eu acho que é um encerramento perfeito de uma franquia muito adorada e que obviamente fazia muito sucesso lá nos anos 2000, né? Afinal de contas, o primeiro Premonição é de 2000 e o quinto, que até então era o último, é de 2011. Então a gente tá falando de 5 filmes em 11 anos, então era uma franquia sempre era muito bem trabalhada e obviamente que atingiu o auge com Premonição 3, que até hoje é um dos favoritos de muita gente, inclusive o meu, e é um filme excelente. Por muitos e muitos anos, a gente teve a lenda de Premonição 6. Teve fake news, teve trailer falso que foi criado, teve especulações, teve teorias, teve milhares de coisas. Até que, durante a pandemia, eles anunciaram oficialmente que teria Premonição 6. E eu sei dizer pra vocês o que eu senti nesse dia. Tipo assim, foi uma coisa de maluco. Tipo, maluco, porque realmente é uma franquia que eu amo muito. A gente tem visto um movimento muito grande. Reboot de franquias, continuação de franquias, né? Então a gente teve Pânico, que foi extremamente bem sucedido. Esse ano a gente vai ter Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, que também é um filme slasher, de 1997, que também vai ter uma continuação. A gente tem visto esse movimento dentro do mundo do terror. E, obviamente, eu sinto que hoje em dia o terror, ele tá muito em alta, né? É um gênero que tem ganhado cada vez mais destaque, é um gênero que agora já foi indicado a Oscar, né? Filmes do gênero terror já foram indicados ao Oscar ano passado, esse ano, né, no caso, um dos maiores filmes da temporada de premiação era um filme de terror e ainda por cima um filme de body horror, que foi A Substância. Então, a gente, né, tem visto esse gênero crescer, ganhar cada vez mais público, cada vez mais fãs. Então, é natural que as pessoas fossem atrás de franquias que fizeram muito sucesso nos anos 90, começo dos anos 2000 e fossem trazê-las de volta. Era questão de tempo até Premonição ganhar o seu momento. Mas eu confesso que mesmo nos meus sonhos mais loucos, eu não esperava que fosse acontecer de verdade, tipo assim, parecia uma coisa muito distante. Então a gente teve o anúncio de Premonição 6, a gente tem uma dupla que vai dirigir esse filme, que é o Adam Stein e o Zach Lipovitsky. Eles fizeram toda uma situação ali, quando eles foram, né, fazer o pitch deles pra serem considerados como os diretores de Premonição. Então eles fizeram uma reunião, as pessoas envolvidas na produção, produtores, executivos, etc. E eles estão contando qual é a ideia deles, qual é o plano, qual é a visão que eles têm. Eles são diretores que já trabalharam juntos, né, em outros filmes. Eles estão ali contando e, de repente, eles fabricam uma cena de premonição na chamada de Zoom. Gente, eu sou obcecada por essa história, vocês entendem? Eu sou obcecada por essa história. Então, simplesmente, eles estavam lá, falando de tudo, e aí acontece uma situação ali no lugar onde eles estão, começa a pegar fogo, eles estão num fundo que tem uma lareira, começa a pegar fogo, e aí o fogo começa a se alastrar rapidamente, e eles vão lá e apagam o fogo, meu Deus, e as pessoas na chamada de Zoom, meu Deus, o que tá acontecendo? Nanana, apagaram o fogo. E aí, beleza, apagaram fogo, tudo certo. E aí, nesse momento, eles ouvem um barulho e o ventilador de teto, que está, né, no teto, cai e decapita um dos diretores. E a cabeça dele sai voando. Como é que não iam dar o trabalho pra eles? Fala pra mim, eles estão prontos, eles estavam prontos, eles estavam preparados. Meu Deus, eu sou obcecada por essa história. E desde que eu li essa história, desde que eu li a matéria contando essa história, eu já tô assim, 100% vendida, não tinha nada sobre o filme. Simplesmente o fato de que esses dois caras iam dirigir. Maluquice. Algum tempo depois, a gente tem o anúncio do elenco. A gente tem vários nomes conhecidos no elenco, com destaque para o Murphy de The 100, que eu sei que vocês conhecem e amam, e o Alex de Julian the Phantoms, o Owen Patrick Jr., que fazia tempo que eu não vi em nada, e eu falei assim, meu Deus, simplesmente um crossover das minhas duas coisas favoritas. Foi perfeito, e eu fiquei muito animada. A gente já tem teasers e a gente já tem um trailer, que, inclusive, esse trailer foi o segundo trailer de terror mais assistido da história. Ele só ficou atrás do trailer de It. E It é It, né? Vocês acham que esse filme tá vindo como? Cara, as expectativas cada vez mais altas. O filme ganhou um subtítulo, então ele se chama Premonição 6, Laços de Sangue. Em inglês ele chama Bloodline. E ele vai, de fato, trazer uma conexão. Ele vai fazer uma pequena mudança na estrutura normal que a gente tem em Premonição,
premonição, porque no caso desse filme, a visionária vai ser a Iris, que é a avó da protagonista. E a Iris, ela teve uma visão há muitos anos atrás, quando ela ainda era jovem, e a gente vê, né, alguns trechos dessa premonição que ela teve, que eles estavam num desses restaurantes que são no topo daqueles coisas muito altas, assim, né, que é tudo de vidro, e aí ela vê uma premonição que o vidro quebra e as pessoas caem, né, o chão de vidro, inclusive, pra quem não gosta muito de altura e quem não gosta muito dessas coisas de prédios com chão de vidro e vistas panorâmicas, de repente esse filme vai trazer aí pra você vários traumas. Então ela vê isso e aí só que ela salva muitas pessoas, né, que é o que normalmente acontece em premonição, e aí a morte vai atrás dessas pessoas. Ao que tudo indica, ela salvou muitas pessoas, e ela frustrou os planos da morte de uma forma, assim, muito grandiosa. E aí a morte, ela começa a ir atrás desses sobreviventes que tiveram filhos que nunca deveriam ter nascido, porque afinal de contas não era pra eles terem sido sobreviventes em primeiro lugar. E aí, né, o negócio vai acontecendo, biologia e etc. E a gente vai ter laços de sangue, né, linhas de famílias inteiras que deveriam estar mortas, nunca deveriam ter existido, e a morte vai caçando eles aos poucos. E aí a gente vai conhecer a nossa protagonista, que é a Stephanie, que é neta, né, da Iris, e a gente vai ver que eles têm ali uma família, então ela tem um irmão, e aí eles têm primos, né, que são, no caso, filhos do irmão do pai deles, se eu não me engano. E aí a gente vai ter essa família inteira sendo colocada como o alvo da morte. E aparentemente, ao que tudo indica, esse filme vai expandir no universo de premonição. Porque, afinal de contas, apesar da gente ter algumas conexões e referências entre os 5 primeiros filmes de premonição, os filmes, eles são bastante independentes. Você pode assistir, inclusive, fora de ordem, se você quiser. Você pode assistir um filme sem ter assistido os outros, né? Então eu sei que tem muita gente que assistiu Premonição 3, às vezes, sem nunca ter visto o 1 e o 2. Inclusive, Premonição 3 foi o meu primeiro Premonição depois que eu voltei atrás e fui assistir Premonição 1 e 2. Então, obviamente, é uma franquia bem independente nesse sentido. Não necessariamente uma continuação direta, mas que, enfim, a gente sabe que, então faz referência àquele momento. O filme fala, isso já aconteceu antes, Mas dessa vez, aparentemente, a gente vai ter conexões diretas às coisas que estão acontecendo, porque a Iris, que sobreviveu muitos e muitos anos, que fugiu da morte por muitos e muitos anos, que quando a gente vê ela já é bem mais velha, ela é avó, ela tem um caderno onde ela fez muitas anotações sobre muitas coisas, inclusive sobre casos e situações de outras premonições que ela pesquisou. Então a gente vê ali no caderninho dela a premonição do primeiro filme, do avião, a gente tem a premonição do segundo filme também, né, do caminhão com toras de madeira. Então a gente tem várias coisas que aparentemente estão conectadas. E a Stephanie vai tentar dar um jeito de salvar a família dela. Obviamente, né, essa parte da premissa já é bem mais conhecida. Mas, aparentemente, a gente vai mergulhar um pouco mais no porquê as coisas acontecem. Além de tudo isso, a gente tem o retorno de um personagem que já apareceu em vários outros filmes de premonição. Se eu não me engano, ele apareceu no 1, no 2 e no 5, que é o William Bloodworth, que é interpretado pelo Tony Todd, que é um cara que trabalha no necrotério, e ele é sempre meio misterioso, ele aparece, fala umas coisas meio enigmáticas e sempre meio estranho, né? Tipo assim, dá um pouco de medo. Muita gente tem muitas teorias sobre esse personagem, e aparentemente aqui em Premonição 6 a gente também vai conhecer um pouco mais sobre o personagem dele. Infelizmente o ator faleceu em novembro do ano passado, então esse foi o último trabalho dele. Eu tô bem curiosa pra saber como é que isso vai expandir o universo de Premonição, o que a gente vai ficar sabendo sobre as mortes, sobre a morte, né, sobre a aleatoriedade da morte. Será que a gente vai descobrir por que as pessoas têm premonições, por que essas pessoas são escolhidas, se a gente vai saber sobre os visionários do passado, porque aparentemente a Iris estudou bastante isso, né? Enfim, acho que a gente tem muitas coisas pra explorar. A gente já viu algumas mortes, né? Alguns momentos ali que acontecem. Eu sei que tem muito spoiler, tem coisa que vazou e eu tô tentando... Agora eu já tô assim, fechando o olho, porque eu não quero ver, eu quero sentar no cinema e ser surpreendida por esse filme, porque eu acho que essa é a primeira vez que vai sair um filme de premonição depois que eu sou criadora de conteúdo. E é muito difícil encontrar o equilíbrio entre querer saber as coisas pra poder trazer conteúdo pra vocês, poder criar teorias, e querer também ser surpreendida pelas coisas que estão acontecendo. Tô muito animada, sério, eu estou muito animada, eu não consigo nem acreditar que isso tá acontecendo de verdade. Vai ter teorias, vai ter análise, enfim, vai ter tudo que vocês imaginarem. Lá nas redes sociais e aqui no Shorts do YouTube, vocês podem ver o meu react aos 2 trailers de Premonição, então se vocês ainda não viram, assistam, porque tá muito legal. E é isso, comenta aqui pra mim quais são as suas expectativas pra Premonição 6. Não esquece de se inscrever aqui no canal pra não perder os próximos vídeos de Premonição, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!